Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 25 de novembro, nós vamos meditar de Romanos do capítulo 12 ao capítulo 16, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Rogo-vos, pois, irmãos. Olha só, aqui Paulo está falando para nós, irmãos, igreja. Ele não está falando para as pessoas que não conhecem, não se decidiram ainda para o Jesus. Olha só como ele fala conosco. Rogo-vos, ou seja, não é um simples pedido, quase uma clemência dele para nós. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então decida. Paulo está rogando, por favor, olhe, pelo amor de Deus. Ele está falando isso. Rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que o seu corpo seja um sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, através do vosso culto racional. Decida orar, decida jejuar, decida ler a Bíblia. Isso é entendimento da palavra. E não vos conformeis, sabe com quê? Com este século, com este tempo, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do quê? Do vosso entendimento. E sabe qual é a consequência disso? A coisa boa de se fazer isso? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense em si mesmo, além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé, para que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também vós, conquanto muitos somos em um só corpo em Cristo e membros um dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a sua proporção de fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ao que ensina, esmere-se em fazê-lo. Ao que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. E o que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal e apegar-se ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra um para com os outros. Olha que lindo isso, não é? Quando ele fala preferindo-vos em honra, ele está dizendo adiante-se, Esmere-se, esforce, faça, exerça o princípio da honra. E o que é o princípio da honra? É você levar o outro, Que coisa mais linda é isso, Que Paulo está nos dizendo. No zelo não seja remissos, seja fervoroso de espírito servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Compartilhai necessidade dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem e abençoai os que são e não os amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com aqueles que choram, tendo o mesmo sentimento um para com os outros, em lugar de ser desorgulhosos, conversei com o que é humilde, não sejais sábio aos vossos próprios olhos. Conselho também declarado em Provérbios 3:7.
não torneis ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante a todos os homens. Então você percebe, o mal, meu querido, naturalmente, se você não tiver cuidado, vai fluir de você. Mas aqui Paulo nos diz que devemos nos esforçar. Para quê? Para fazer o bem, não é perante só aqueles que a gente ama, perante todos. Se possível, quando depender de vós, tendes paz para com o homem. Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então você não deve se vingar e deve tomar cuidado com a ira, viu? Porque senão ela te leva ao pecado. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasa viva sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer o mal, mas vença o mal com o bem. E aí, nós vamos ver que ele vai falar no capítulo 13, e no primeiro momento, obediência às autoridades. Olha só, todo homem esteja sujeito à autoridade superior, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si condenação, porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. O que ele está dizendo? Você não deve temer as autoridades, por exemplo, o magistrado, o juiz aqui. Você não deve temer, porque se você faz o bem, que temor você deve ter? Agora, se você faz o mal, aí sim, ele está ali para isso. E aí, queres tu não temer a autoridade? Tem um conselho, faça o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, entretanto, se fizer o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar aqueles que praticam o mal. Pagai a todos o que é devido. Versículo 7, viu? Tributo, tributo, a quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. E aí, ele fala esse primeiro momento sobre a autoridade. O segundo momento, ele vai falar sobre o cumprimento da lei. E qual é a maior lei? O amor ao próximo. A ninguém fiqueis devendo nada, coisa alguma, exceto o amor. Então, se você sem querer, querendo, é devedor de amor para com o teu próximo. Isso diz a palavra. Só isso, não deva mais nada a ninguém, somente o amor, Exceto o amor, que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Por isso, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Ou seja, ele vai falar de todos os 10 mandamentos. E ele diz, se você amar, automaticamente você não vai murmurar, você não vai adulterar, não vai matar, não vai furtar, não vai cobiçar. Ele fala aqui, tudo nesta palavra se resume, amarás teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E aí ele fala do dia do Senhor que está muito próximo. E se ele vivesse nos dias de hoje, ele diria, O que vocês estão esperando? Jesus está às portas. Olha o que ele diz. E isto digo a vós outros que conheceis o tempo, e já é a hora de vos despertardes do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos.
Vai alta noite, vem chegando o dia, deixei, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como de pleno dia, não em orgias, bebedice, não em imprudências, dissoluções, e não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. E aí nós vamos ver que no capítulo 14 é uma continuação, porque ele vai falar sobre a tolerância para com aqueles que são fracos na fé, não é? Acolhei o que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come. O que não come, não julgue o que o come, porque Deus o acolheu. Quem és tu para julgar o servo alheio? Para o teu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz a diferença entre o dia e dia, e o outro julga dia todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre o dia e o dia para o Senhor, o faz. E quem come para o Senhor, come, porque dá graça a Deus. E quem não come para o Senhor, não come, dê graça a Deus. Porque nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se tiver para o Senhor, vivemos, se morrermos para o Senhor, morreremos. Que, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto dos mortos quanto dos vivos, né? E aí ele fala, tu, porém, por que julgais teu irmão? E tu, por que desprezais o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. E como está escrito, na minha vida, diz o Senhor, diante de mim, se dobrará todo joelho e toda língua dará louvor ao Senhor. Assim, pois, cada um de vós dará conta de si mesmo. De si mesmo. Então, deixa o outro, porque o outro vai dar conta dele próprio para Deus, né? E aí ele vai falar sobre a liberdade, sobre a caridade. E, enfim, no 15, no capítulo 15, ele vai nos convidar a imitarmos a Cristo. Ele é o nosso modelo, né? Ora, nós que fomos fortes devemos suportar as debilidades dos mais fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que for bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, as injúrias do que ultrajaram caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito a fim de que pela paciência, pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, Deus dá paciência e dá consolação e vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Sabe o que é isso? Unidade. Para que concordemos de uma voz e glorifiquemos ao Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus, né? E Deus, da esperança, vos encha de todo gozo. É o versículo 13. E a paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Que coisa mais linda, não é? E nós vamos ver que Paulo vai pedir oração aos irmãos, tá lá no versículo 15. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito Santo, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus ao meu favor. Tá no versículo 30. Para que eu veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia e que meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos.
a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me contigo. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Que coisa maravilhosa, não é? Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.